A escravidão, ela existe desde que o homem existe. Na Bíblia tem? Na Bíblia tem. A escravidão, ela existe desde que o homem existe. Desde que ele começou a ver a diferença sobre o outro, dizer assim, eu sou melhor que você, ou seja, por qualquer coisa, ele começou a escravizar o outro. Então, a escravidão existia no mundo antigo, em África existia. Quais eram os motivos pelos quais você podia ser escravizado? Você fosse preso, né? Você cometesse um crime, era preso. Você recebia pena de morte e aí aquela pena de morte era comutada por Roma fazia isso frequentemente. Mais tarde, mas aí mais eu tô seguindo historicamente para a gente poder entender. Então, tô lá atrás em África, Roma nem existia ainda. Porque o surgimento do ser humano, diferentemente do que a gente aprendeu, foi em África. E aí já vai bugar muita gente, vai ser uma outra história pra gente falar. Mas enfim, lá nos primórdios dos primeiros seres humanos, surgimento, ele já começa essa escravização, então em África também acontece. Por dívida, então o cara também podia contrair uma dívida e não pagar, e ele se dava como escravizado, para pagar aquela dívida, né? Então eram as formas que mas era uma escravidão que não retirava daquela pessoa o ser, ele continuava sendo uma pessoa. Ou seja... É como hoje, assim. Não tem nada a ver. Eu continuo sendo uma pessoa, mas eu por exemplo, vou dar um exemplo talvez mais escuro para você poder entender. Aqui você falou sobre, Saulo, os grupos étnicos que guerreiam. Então esses grupos étnicos guerreiam em África. Existem aqueles que vencem e aqueles que perdem. Os que perdem são escravizados, muitos são mortos. Os que são escravizados são inseridos dentro da nossa comunidade. E por que eles são inseridos dentro da nossa comunidade? Porque como eles são de uma linhagem diferente, eles não podem tomar a minha linhagem. A África é dividida em linhagens, famílias, que a gente chama no grego de paterfamílias. A África é dividida em várias linhagens. Essas linhagens são relacionadas aos seus ancestrais, antigos ancestrais. Esses ancestrais são os primeiros heróis que viveram que eles vão ser fundadores daquela família. Eu sou de uma linhagem, você é de outra, cada um de uma linhagem, que é uma família, e o seu filho vai perpetuar aquilo. Essas linhagens, então, quando elas entram em combate, e eu capturo, por exemplo, te capturei, você vai ser você vai trabalhar dentro da minha realidade, do meu local ali, do eito ali, do que fazendo. Só que por que você vai ser usado ali? Porque você nunca vai poder ser eu. Você não faz parte da minha linhagem. Então não há interesse em você em me matar. E você vai ser tratado com honra. E geralmente essas pessoas escravizadas eram colocadas em posto de comando. Eles iam trabalhar no exército, eles iam trabalhar no palácio, eles iam trabalhar nos haréns, eles iam ser governadores. E aí, Saulo, você citou a Bíblia, e é isso aí. A Bíblia, e aí por isso que eu faço sempre esse link, África, Bíblia, África, Bíblia, Bíblia, África. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram escravizadas, mas não foram desumanizadas. José do Egito. José do Egito é o primeiro exemplo, está na África, é óbvio, né? Então é muito fácil a gente entender. Ele foi escravizado, José do Egito é um escravo. A gente pode falar assim, não, ele é um governador, mas é que aquele conceito de escravidão era diferente do que o conceito de hoje. Ele continuava sendo uma pessoa, ele continuava sendo quem ele era, só que a situação dele era de escravizado. Então você vê muito escravizado lá no mundo antigo, muito escravizado que se tornava general de combate. Muito escravizado que chegava a governar até, porque, entende? Aí a gente tem Daniel depois, foi escravizado, inclusive eunuco, que é uma discussão que leva horas para a gente falar sobre essa questão da masculinidade. Aí você tem nesse mundo antigo vários exemplos desse processo de escravização, chamada escravidão antiga, onde você não é despersonificado. Você continua tendo vontade, você continua sendo quem você é. Só que numa terra... Manter a sua cultura. Mantém a sua cultura, mantém a sua identidade, mantenha a sua vontade, você não é uma coisa. É tipo o que o Gengis Khan fazia. Não. O povo de Israel, quando foi para Babilônia, tem passagem, inclusive, acho que é em Salmos, fala assim, que o povo fala assim, cante para nós canções de Sião. Quer dizer, eu percebo aqui que o povo de Israel foi escravizado na Babilônia. Foi. Então, quando os babilônios falavam para ele assim, cante para nós canções de Sião, eu, ouvindo o que está falando agora,
eu percebo que Manteve-se a cultura. manteve essa cultura. Manteve essa Queria cultura. que eles cantassem as canções dele, podia cantar. Você vê que Daniel, Sadraque, Mesaque, dentro da Babilônia, que essa era tipo de escravidão antiga, eles chegaram a acesso a cargos privilegiados. Eles podiam comer o que eles queriam. Tanto é que eles não queriam a comida do rei. A Bíblia está cheia de exemplos. A gente aqui não... Agora, da partir de hoje, eu espero que nosso olhar, né, seja mais enegrecido. A gente vai começar a ver aos olhos a Bíblia. Eu posso dizer o comercial, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. A Bíblia é tão preta que Você ela nunca começa mais com a vai capa. ler a Bíblia. Pô. Dentro Já vem também. pela capa. Não, mas Tá só por fora. É, sim, não, mas é... Mas deixa eu concluir, senão o pessoal não vai entender. Então, eu concluí esse raciocínio. Isso vai acontecer no mundo antigo todinho, quando chega já no último império que a Bíblia fala, lá em Daniel, o império grego e depois o romano, que é o pé de barro. Aí tem uma mudança, um shift nessa processo de escravização. O processo que Roma, que é Grécia, né, que o mundo greco-romano implanta é um processo de escravização que despersonifica o ser. Você, ao ser escravizado, você perde a sua identidade. É Queria cortado. colocar a visão dele. Não tem visão. Você não tem visão, você não tem identidade, você não tem nada. Você não é ninguém. É um objeto. Você é um objeto. Não, tô falando a Roma. Não é que você queria dizer que impor. Roma... Não queria impor outra, tá tirando a dele, é diferente. Ah. Eu não estou querendo tornar o outro romano, eu estou dizendo que o outro não é nada. objeto, Esse inclusive, é um de objeto. entretenimento. Você não servia nem pra ser romano. Não, você não era romano. Era um objeto de- É por isso que você é escravizado, porque você não é Entretenimento, romano. Inclusive, né, que poderia até alguns escravizados iam lutar na... Os gladiadores, os Gladiadores. famosos gladiadores, que Eram- você vê. Eles eram objetos de entretenimento, né? É, objeto de entretenimento, objeto sexual, objeto para trabalho. A vida dele pertencia. O apóstolo Paulo, aí vamos voltar para a Bíblia para a gente poder entender o processo de escravidão. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 7, ele fala sobre a lei da escravidão. Miserável homem que sou, quem poderá me libertar dessa morte? Então, porque ele via que ele era escravo, e ele, sendo escravo, ele não tinha mais vontade própria. Olha como é que Paulo, de certa forma, ele está embutindo já esses conceitos que ele já vai conhecendo nessa mudança da escravidão antiga para a escravidão moderna, que a gente conhece hoje. O cidadão de Roma, ele entende com a escravidão de Roma como um modelo. Assim, eu não tenho vontade. Própria, eu não tenho vontade. Por isso que ele diz, eu Paulo, escravo do Senhor, minha vontade agora é dele. Esse conceito que ele usa é um conceito romano, do direito Legal romano. E é esse conceito do direito romano que a gente vai beber, por isso que a gente está no mundo ocidental. É um novo paradigma de escravidão. E essa escravidão agora, olha só, quando aquelas etnias brigavam, eu, por exemplo, matava os homens, e deixava as mulheres ou as crianças, ou deixava vivo aqueles mais valentes, porque eu entendia que, por exemplo, se a gente entrasse num conflito, num combate, e você fosse capturado, ou Saulo fosse capturado, causando ele vai ficar constrangido. Eu vou usar o Saulo ali, foi capturado no combate, e ele lutou bem, falou assim, não vamos matar ele não, deixa ele vivo, porque esse cara tem um valor. Então, o fato de você não ter sido morto, porque em África, no mundo antigo, escravidão é igual à morte. É isso que Paulo está falando também ali em capítulo 7. A escravidão é igual à morte. Tanto é que quando quando a outra etnia era capturada ou cometia um crime, a sentença era a sentença de morte. Você agora vai ser morto. Mas não matava, falava assim, a morte era uma morte em vida, porque também tem um conceito interessante da cultura africana. Você pode estar morto, vivo, morto. Depois, se der tempo, a gente vai falar disso. Então, ao invés de matá-lo, ele passava a ter uma morte social e passava a ser escravizado. É disso que o apóstolo Paulo está falando ali. Ele está falando a todos nós que estamos mortos em pecados, porque nós éramos escravos do pecado, portanto, estamos mortos. Não temos mais vontade. É isso que o apóstolo Paulo está falando, essa escravidão moderna agora retira de nós toda a vontade. No mundo antigo, se o Saulo foi capturado, ele vai dizer assim, e não foi morto, na hora, fala assim, isso é porque eu sou importante. Eu sou um cara de valor, eles viram que eu sou um bom guerreiro. Então, eu sou um cara aqui que eu vou fazer uma melhor aqui nessa sociedade. No mundo moderno, não.
o cara, ele não mata mais ninguém, sabe por quê? Porque ele já vai ser escravizado direto e vai ser usado para os trabalhos, e a vida dele pertence ao seu senhor. Logo, ele pode ser usado para trabalhos sexuais, ele pode ser usado para trabalhar no eito, ele pode ser usado para lutar, para poder vencer pela sua liberdade, ele pode ser usado para trabalhar no exército, mas ele não é mais uma pessoa. E é isso, ele é despersonificado. Aí já vem outra visão, né? E essa nova visão, agora ela volta para a África nas grandes navegações. E aí, quando ela chega nas grandes navegações, o Dom João, por exemplo, né, você tem a conversão do Congo. Congo se converte. Por isso que eu falo para vocês que o evangelho chegou primeiro na África do que no Brasil. Mas isso aí é uma coisa pra gente... Antes, quando... negócio da Etiópia, não teve negócio da Etiópia também? Ih, tem, da Rainha de Sabá, que dá pra gente entrar aí. Que aí Iodite, né? Da Rainha de Sabá. É, também teve, né? Que é anterior ainda à questão do cristianismo, né? Mas assim, quando o Portugal chega em África agora, já no século XVI, quer dizer, tanto tempo depois, chega a ser no século XVI, ele encontra o sistema que ele já conhecia, que era a escravidão. Mas ele conhecia a escravidão moderna, de Roma. Aí ele fala assim, eles já estão se escravizando, eles já fazem praticadores da escravidão. É moleza, a gente vai pegar todo mundo aqui e vai escravizar. Mas a escravidão agora que vai ser implementada em África é essa escravidão que despersonifica. E para o Brasil, e aí que está a chave da gente entender como preconceito racial e adoecimento da população negra. Para o Brasil, milhares de pessoas vão ser transportadas para cá à força, fruto desse rapto, fruto da escravidão, fruto dessa violência, vão ser trazidos como coisas, ou seja, você não é mais uma pessoa, a sua vida não te pertence, você não tem direito de escolher onde você vai morar, com quem você vai casar, a sua vida me pertence, você não é nada. É um nada. É um nada. Então, esse é o processo da escravidão que a gente conhece hoje. É completamente diferente do processo de escravidão que ele sofria antes. Agora, imagina você sendo uma pessoa e alguém dizendo que você não é uma pessoa, que você não é uma coisa, que você